Bem-vindo mais uma vez ao canal Quem Te Representa. Estamos aí mais uma vez no canal, agora com o Pix do canal aí, ajude o canal. Você que é patriota, você que quer nos ver crescer aí no YouTube, né? Nos ajude aí com o Pix, com a sua curtida, seu like, sua inscrição, né? Vamos aqui a uma matéria onde Fabrício Verdun vai entrevistar Nicolas Ferreira, vai falar o que é ser de direita. Vamos ter uma parte aqui onde ele vai falar o que é ser de direita. Vamos aqui a matéria. Fala galera, bem-vindo a mais um dos nosso podcast, hoje muito especial, como eu sempre digo, Nicolas Ferreira, nosso deputado, Deus o livre. Aí, Nicolas, acabou de chegar, chegou na correria. Pô, São Paulo, o trânsito aqui, meu irmão, não é brincadeira não. 8 quilômetros, 40 minutos, é surreal. É impressionante, outro dia eu fui fazer, acho que 2 quilômetros, deu 20 minutos. É um Sim. negócio assim absurdo. Não, a gente literalmente saiu do carro e veio andando. É. Falei, não, bicho, deixa eu ir andando aqui que vai ser mais rápido. Pô, que legal que tu vê, né? A gente tá muito feliz, eu tenho certeza que as pessoas vão ficar felizes de saber um pouquinho, né, da tua pessoa, de conversar de outros assuntos, falar um pouquinho de tudo. E eu acho que tu sabe, acho que todo mundo que tá assistindo, a galera conhece muito bem, né, que é um quadro mais famoso da internet hoje, que é o dos nossos e cu de cachorro. Entendeu? Eu até falava, eu não uso esse tipo de vocabulário, mas eu vou fazer a minha escolha, vocês vão entender no meio do caminho. Eu sempre digo que eu não sei quem vai aparecer, então a galera vai ter uma surpresa, vai ter várias pessoas. A gente até botou alguns a mais, botamos 10 pessoas para ti. Então, eu sei que tu é um cara muito elegante, então a gente pode ser assim, ó, pode botar até o CDC, em vez de falar cu de cachorro, tu fala CDC, daí é contigo. Show de bola. Entendeu, Zão? Beleza, Pô, fiquei fechou. muito feliz mesmo, brigadão. Aí veio direto acabou de chegar de... A gente tá aqui desde ontem, a gente tava em algumas agendas aqui em São Paulo, a gente foi ontem na palestra do Jordan Peterson. Para quem não conhece, Jordan Peterson, eu acredito que é a mente mais brilhante hoje que a gente tem no Ocidente. Ele é psicólogo, filósofo, e ele sofreu bastante por conta das pressões da universidade e contra a cultura woke. Inclusive, eles estavam querendo caçar o registro de psicologia dele, e ele é um cara agora que está o bom é que agora nós vamos aqui, a direita está se organizando bem. Então é bom nós ficarmos por dentro, você e eu, de tudo o que acontece, o que a direita está fazendo, né? Agora tem um movimento aí da direita também, que é CEPAC, esqueci o nome, esqueci a sigla aí também que fala, onde teve essa reunião agora com o Bolsonaro, Milei foi lá. Fazendo uma tour chamada Who Wrestle with God. E aí ele pega... O inglês tá bom, hein? Cara, eu ia falar Open English, 24 horas por dia, não tô brincando, não. E ele pega histórias bíblicas, ontem ele falou de Caim, Abel e de Abraão, ele fala a respeito de sacrifício e depois aplica isso no nosso mundo hoje. Quais são as implicações políticas disso? Cara, é absurdo. Tinha muita gente? Pô, lotado. Foi legal, vale a pena, então. Do tanto que o cara digamos assim, é cancelado por essa galera, que o Nubank patrocinou o evento, a galera tava cancelando o Nubank, porque o Nubank tava patrocinando o evento do cara. Que loucura, né? Mas, ó, pra mim é um prazer estar aqui, viu, Verdun, de verdade. Tá na frente aqui de um campeão mundial, meu irmão. O cara que bateu no Fedor, ele tem todo o meu... O que eu escutei hoje, só vindo pra cá, também vim de Floripa agora. Pô, meu irmão, tá doido. O cara que bateu no Fedor, o cara é muito macho, mano. Não tem condição, não. Eu vou ter que contar rapidinho aqui. Eu fui fazer um negócio daqui do nosso estúdio, trocar a luz pro meu CNPJ, o antigo dono. Fui lá, dos nossos, tinha uma galera, mas tinha tanta gente naquele lugar. Aí sentou uma senhora do meu lado, assim, foi muito engraçado o jeito que ela fala comigo, assim. Daí eu falei assim, ela me olhou, acho que devia ter uns 60 e poucos anos, a senhora assim... Foi tu que bateu no Fedor? Eu falei, não acredito. Até a senhora sabe. Pô, não, o cara que bateu no Fedor realmente tem que ser reconhecido mundialmente, cara. Tá louco. Nicolas, claro que a gente tem muito assunto, eu acho que todo mundo tá esperando, né? Sim. Muitas coisas, né? Hoje em dia, de falar um pouco de política. Eu vou te falar a verdade, assim, eu sou um faixa branca. Eu me sinto faixa branca na política. Meu irmão, os amigos conhecem mais. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos, né? Sabe, né? Morei 14 anos nos Estados Unidos, 12 na Espanha, então voltei ao Brasil agora. Então agora que eu tô sabendo, mas me sinto um faixa branca. Então todas as perguntas que eu te fizer vai ser como faixa branca, não faixa preta do jiu-jitsu. Beleza. Tu é faixa de quê do jiu-jitsu? Azul? Não, o meu kimono, bicho, ele tá mais branco do que aquelas propagandas da ONU, sabe? Eu comprei, bicho, tava treinando lá no pessoal lá do Grace Bar,
fui uma aula, comprei e não tive mais tempo, cara. Impressionante. Infelizmente, mas enfim. Uma aula. Uma aulinha. Tá lá limpinho. Quem quiser comprar, tamanho M. E eu queria começar contigo assim, eu tenho certeza, Nicolas, assim, essa pergunta que eu vou te fazer agora. Eu tava vendo esse podcast aqui, pô, como que é bom, cara. Ver uns caras assim como o Fábio Verdun, né? Ele apoiando um cara de direita, ele, o cachorro louco. É os caras assim conscientes, né? Sabendo que o Brasil só com a esquerda anda pra trás e com a direita a gente anda pra frente. Eu, na minha cabeça, tá? Isso Tá. eu que tô viajando aqui, como eu te falei, faixa branca, que 80% da população não sabe diferenciar o que é direita e esquerda. Isso aí eu penso na minha cabeça viajando, como eu te falei, faixa branca, mas eu imagino isso. Tu acha que é assim também? E eu queria que tu explicasse qual é a diferença e o propósito da direita e da esquerda. Claro. Eu vejo que antigamente essa taxa estava maior, viu? Eu vejo que depois de mudanças políticas, principalmente no impeachment da Dilma, depois veio a eleição do Bolsonaro, as pessoas começaram a ter mais noção do que é esquerda e direita. Por exemplo, antigamente as pessoas acreditavam que PSDB era de direita. E Eu também achava. Que havia uma oposição ao É verdade. E hoje a gente vê o Alckmin sendo o vice do Lula. Os caras que durante a vida inteira lutaram entre si. E as pessoas começaram a perceber que, na verdade, era como se fosse um teatro das tesouras, onde eram duas lâminas que parece que elas são opostas, né, entre si, mas quando ela faz o propósito dela, elas se convergem, mas são duas lâminas da mesma tesoura, ou seja, é a mesma coisa. E eu vejo que depois dessa mudança a galera começou a entender, opa... É chamado teatro das tesouras, né? Fulano de tal não é direita, Alckmin não é direita, FHC não é de direita. De direita, de fato, é isso daqui. Principalmente com a vinda do Bolsonaro e com a base teórica do Olavo, as pessoas começaram a compreender. No fim das contas, o que é direita e esquerda? São visões, isso vem desde a Revolução Francesa, onde você tinha a divisão daqueles que queriam fazer uma revolução, daqueles que queriam manter. E a esquerda no sentido revolucionário e a direita no sentido conservador, de manter o que já existia. Enfim, hoje é um conceito extremamente amplo, viu? Porque, querendo ou não, eu acredito que o ser humano ele é extremamente complexo. Eu não consigo colocar todo mundo numa caixinha, tipo preto e branco. Não. O de direita ele tem diversas ramificações e a esquerda também. Do tanto que você percebe que até mesmo dentro da própria esquerda você tem divergências ideológicas, como por exemplo o feminismo, que é um movimento de esquerda, mas dentro do feminismo você tem as variâncias. Por exemplo, tem o feminismo que defende que mulher é mulher, a biológica. E tem feminismo que acredita que qualquer um que se sentir mulher é mulher. Então, dentro do próprio feminismo, tem essas divergências. Então, o que se baseia em alguns princípios da direita e da esquerda? A direita defende um Estado que intervém, mas nas questões necessárias, como, por exemplo, saúde, educação, segurança. Ela defende um Estado que seja pequeno, mas forte. Ela defende uma economia que dê liberdade de mercado para as pessoas, onde o Estado ele ajuda a iniciativa privada e não a sufoca. Ele garante as liberdades individuais. E o que nós temos hoje, digamos assim, mais parecido com um modelo de direita, de fato, é os Estados Unidos. A segunda emenda, por exemplo, dos Estados Unidos, que dá direito, né, da pessoa ter a posse e porte de arma, é no sentido de que, não para você se tornar a segurança pública, mas se caso o Estado, que nós sabemos que quando ele cresce, ele se torna um mal, historicamente, ele é tirânico, se caso esse Estado se torne tirânico, o indivíduo, ele consegue fazer a proteção dele e da sua família. Então não é para ter uma arma para poder virar o Batman, sabe? É para ter uma arma para poder se defender. Proteger. Já a esquerda, os teóricos da esquerda, isso é um ponto interessante. A esquerda, ele tem Marx, a esquerda, ele tem Engels, a esquerda, ela tem Antônio Gramsci, ela tem uns pensadores da esquerda. A diferença da direita é que não é uma ideologia, o conservadorismo especificamente, tá? Ela é uma visão de mundo. Então nós temos pessoas, obviamente, que falam pelo conservadorismo, como Edmund Burke, como o próprio Russell Kirk, tem um livro que chama A Política da Prudência, que fala sobre isso, mas, ao mesmo tempo, não é uma visão de mundo e não uma ideologia. Por quê? Uma pessoa lá do campo, meu avô, que nunca leu Edmund Burke, nunca leu nada disso, ele era conservador. Por quê? Porque é uma visão de mundo. Não é uma coisa que você lê e fala, opa,
Vou colocar isso aqui igual o Marx está dizendo. Mais-valia e o Estado ele precisa gerar a igualdade de todos e a esquerda defende que precisa ter um Estado grande, intervencionista, onde os bens, né, são no sentido assim de divididos para trazer uma sociedade mais igualitária e basicamente a esquerda ela promete o paraíso na Terra. Só que esse paraíso sempre vem igual um inferno. Quando você pega a prática de tudo isso, você vê que na verdade não sucedeu. Você pega, por exemplo, Fidel Castro e Che Guevara, os caras simplesmente bebiam Coca-Cola e tinham 2 Rolex, enquanto a população que eles governavam era pobre, era miserável. E até hoje tem ainda herança do socialismo em Cuba. Você pega Stalin, matou milhões, inclusive até mesmo entre eles. Você pega Pol Pot em Camboja, da mesma forma, tirania. Né? Então você percebe que a esquerda ela tem uma ideologia que a primeira vez que foi utilizada foi por Napoleão Bonaparte, que ele quis se referir aos seus opositores como ideólogos. Pessoas que escondem a verdadeira face deles, ou seja, é uma roupagem de ideias. Então quando alguém fala você tem uma ideologia, na verdade isso é quase que praticamente um insulto, porque quer dizer que você está mentindo, você tem uma roupagem de ideia e não na verdade é uma ideia em si. Então para mim essas são as visões de mundo de direita e esquerda. Aí basta você escolher, e como você faz isso, Verdun, vê a árvore pelos frutos. Não precisa você, talvez muitas das vezes, estudar, não sei o que, ver a árvore pelos frutos, ver o que cada um gera de consequência. Então eu tenho razão, mesmo sendo um faixa branca, eu tenho razão só de ver que realmente as pessoas não sabem explicar, ou não, às vezes escolhem mesmo, de repente, pela pessoa, não pelo lado político, né? Claro, as pessoas assim, muitas né? das vezes fazem rótulos. Pelo personagem, por exemplo. Fazem rótulos para ficar um pouco mais fácil. Tipo, Sim. Bolsonaro à direita, Lula à esquerda. Só que vamos parar para pensar. O Lula, no primeiro governo dele, foi a época que os bancos mais lucraram. Sim. Ou seja, não seria antagônico com a ideia da esquerda? Porque ela não defende isso. No fim das contas, cada esquerda, você entende que ela não é um movimento somente ideológico, mas geopolítico. Por exemplo, o Brasil. Qual que é o objetivo do Brasil? A esquerda do Brasil. É financiar as outras esquerdas na América Latina. Ponto. Por isso que ela precisa ter grana. Por isso que os bancos lucraram na época do Lula. Por quê? Porque ele precisa de dinheiro para mandar para Venezuela, para mandar para Nicarágua, para mandar para Cuba. Isso aí a esquerda não fala. Você conversa com um esquerdista aí, ele fala, não, o Bolsonaro governa para o rico. Mentira. Bolsonaro não governa para rico. Bolsonaro quer um Estado livre. Ele governa para todos. Nós somos de direita, o governante tem que estar lá em cima. Quem dá emprego? É o governo ou é o empresário? É o empresário. Então, nós temos que... O governo de direita ele tem que arrumar uma possibilidade de ter menos imposto para ter mais trabalho e as pessoas... o cara que tem dinheiro investir mais. E quando ele investe, ele tem dinheiro. E quando ele investe lá em cima, que tem dinheiro... Quem está aqui embaixo vai ver que o dinheiro está fluindo. Mas quando tem muito imposto lá em cima, quando aumenta muito o imposto, aí é tirado o emprego, aí o que está aqui embaixo vai sentir mais rápido, que não tem. Vamos supor, se o empresário dá muito emprego, e eu trabalho autônomo, que eu trabalho com máquina de lavar, refrigeração, as pessoas vão querer comprar mais máquina de lavar, vão consertar mais, se tiver com defeito, mas porque está gerando dinheiro, está tendo dinheiro no mercado. Agora nós estamos sentindo na pele que não tem dinheiro. Nós estamos vendo que não tem dinheiro. O Brasil está sem dinheiro. Então as pessoas pararam de consertar. Está até com defeito, mas a pessoa fala assim, eu estou sem dinheiro para consertar, Cláudio. Ô, pastor, eu estou sem dinheiro para consertar. Eu quero consertar, mas não tenho dinheiro. Eu quero fazer obra, que eu também faço obra, sou empreiteiro, e a pessoa diz, eu estou sem dinheiro para fazer obra. Sumiu tudo. Então, quanto menos imposto, né, o empresário investe mais. Não é que está sendo bom para o empresário, está sendo bom para todo mundo, para o empresário, para quem está aqui embaixo e quem está no último ponto da linha, que sou eu que estou aqui que trabalho autônomo. Porque o último ponto da linha sou eu que trabalho autônomo. O empresário vai dar lá em cima, vai dar para as pessoas, os empregados, eles vão querer comprar mais, vão querer consertar o que está com defeito, e assim todo mundo ganha dinheiro. Você está entendendo? Para poder fazer obras lá fora com o dinheiro do BNDES, que é dinheiro do povo brasileiro, seu, meu, de todo mundo que está aqui, todo mundo está assistindo.
Ou seja, por isso que eles não se amoldam a uma ideologia, porque senão eles vão ser incoerentes. Che Guevara. Che Guevara ele fuzilava homossexuais, eles tinham campos de concentração. É isso aí. E hoje você vê homossexuais usando Che Guevara. Ou seja, é ilógico. É estranho. Mas por quê? Porque eles ficam como se fosse uma água. Eles não se amoldam a nada para poderem sempre estarem no poder. Porque, caso contrário, eles seriam incoerentes. Ninguém mais votaria neles. Poxa, o Lula tem um vídeo. Pesquise. Duvido de mim. Duvido do Nicolas. Pesquisa. Lula sobre banheiro unissex. O Lula fala assim: essa ideia de banheiro unissex só pode ter vindo da cabeça de Satanás. Ué, peraí. Eu já vi esse vídeo. Defender isso, caramba. Mas, se ele já fala vi o isso, vídeo. ele tá, digamos assim, correto. Ele tá defendendo a ideia dele. Mas, se eu falo isso, é processo em mim. Porque eu defendo isso. Mas ele, em tese, ele não se apega a nenhuma ideia para poder não acontecer isso. Pra nego chegar e falar assim: não, você tá sendo incoerente. Você tá entendendo? Sim. Então a esquerda é isso, cara. Eles não se apegam a nada, entende? Tu tem muitos processos, Nicolas? Pouco, pô. Não, eu quero saber. Não, Tu sério. não tem noção. Como é que eu queria saber como é que Cara, esse negócio eu acho que hoje, totalizando assim tudo, acho que são uns 39 processos. É mesmo. Eu tenho uns 4, se eu não me engano, no STF, que são na época eleitoral, Sim. ação de inconstitucionalidade, enfim, são vários. E criminal, que diz respeito, eu acredito que foi por causa do dia que eu usei a peruca, pra Eu ia te poder... perguntar sobre a peruca também, mas foi uma ideia tua da cabeça, tu foi fazer uma brincadeira, Cara, foi protestar? eu tava com aquela ideia, Verdun, já tinha uns 2 anos, pra ser bem sincero. E no dia 8 de março de 2021, quando eu era vereador, eu fiz um discurso, no mesmos moldes, mas sem a peruca. E tomei também processo também naquele dia também, por parabenizar as mulheres XX. No Dia da Mulher, eu parabenizei as mulheres e tomei processo por isso. Só pra vocês entenderem o que tá acontecendo. No Congresso, eu falei: caramba, eu preciso mostrar, jogar luz a algo que eles estão fazendo de forma escondida. Por quê? Quando você percebe o que eles fazem na cultura, não é de uma maneira escrachada. Tipo, o diabo não vai geralmente vir de foice e martelo pra você. Você vai rejeitar de primeira. Óbvio. Ele geralmente fala que todo tipo de amor é válido. Mas como assim? Um homem mais velho pode ter um amor por uma criança sexual? Peraí. Um homem pode querer casar com uma cabrita? Então não é bem assim. Então vem com falácias, falsas verdades, que é muito pior do que a mentira em si. Então o que eu fiz? Eu falei: cara, eu preciso jogar luz ao que eles estão fazendo. Eles estão querendo impor uma ideologia para todos, e isso vai aos poucos. Porque Friedrich Hayek, que era um economista, ele fala assim: você não tira a liberdade de uma vez. Você tira aos poucos, como alguém que corta um salame, aos pouquinhos. Então o que eles estavam fazendo? Calavam um pastor, processavam um político, e aos pouquinhos. Daqui a pouco, você não poderia falar mais do que eu falei. E sabe o que foi engraçado? Durante todo o meu discurso do dia da Nicole, eu não dei uma risada. Eu falei sério. Eu coloquei e falei: hoje eu me sinto Nicole, e eu tenho algo muito sério para poder falar. E falei dados, falei algo técnico, de que as mulheres estão perdendo espaço para homens que se sentem mulheres. Foi isso que eu falei, ponto. E aí você vai ver, no próprio MMA, saiu um vídeo lá de um cara lá, né, um trans lá, que foi lutar com uma mulher, a mulher teve traumatismo craniano, bicho. Eu acho errado também. Isso eu acho errado. Na luta, horrível, tá louco? É porque no Não esporte existe fica isso. muito claro, Verdun, a diferença biológica. É muito claro, irmão. É verdade. Tipo, você é faixa preta em quantas coisas? Assim? Em várias. Então, o cara é muito faixa preta, né? Meu irmão, talvez se você lutar contra 6 mulheres, assim, irmão, é capaz de você matar 6. Por quê? Porque não só a sua experiência, mas a tua capacidade corpórea, a sua Massa, estrutura biológica. massa estrutural. Então, assim, eu falei sobre isso, falei sobre os cursos de Miss lá nos Estados Unidos. Você tem lá... É isso aí, meu irmão. Curta, comenta, compartilha. Você vê como é que a luta da direita, né, é ferrenha contra essa ideologia woke, né? Tá em tudo quanto é lugar, tá nas escolas, tá no cinema, tá nos desenhos. Você que é pai, você que é mãe, tem que ficar cuidado, né? Cuidado com os desenhos que coloca dentro da sua casa. Você que é pai, cuidado com aquilo que seu filho tá vendo na internet. Não se deixe contaminar. A nossa luta é ferrenha. E não para não, depois de 2026, mesmo se a gente colocar todo mundo de direita, a luta ainda continua. Então,
Os de direito são processados, são feito isso. E é uma luta constante. Curta, comenta, compartilha, deixa seu like, né? Se inscreva no seu canal, ajuda com o Pix aqui no canal, com o Pix ali também. Aqui é uma campanha, ali é um Pix pro canal. Fui!